A folha de pagamento carrega um paradoxo. É, ao mesmo tempo, o maior custo recorrente de boa parte das empresas e, historicamente, um dos processos menos iluminados pela inteligência de negócios. Quando CFOs olham para ela, enxergam obrigação e não alavanca. Esse episódio parte da pergunta inversa. O que acontece quando a folha deixa de ser gerida como passivo e passa a ser tratada como fonte de dados, de previsibilidade e de vantagem competitiva? A atenção central não necessariamente é tecnológica, e sim de uma perspectiva. E a ADP, que há décadas opera no cruzamento entre dados de folha, compliance trabalhista e inteligência de força de trabalho, está no centro desse movimento. Eu sou o Leandro Costa, diretor de marketing editorial aqui na MIT Sloan Management Review Brasil, e eu tenho o prazer de receber aqui Juliano Loureiro, CFO Latam da ADP, e Alexandre Moro, VP de Vendas Latam na ADP. Bem, pessoal, para dar início a essa conversa, esse bate-papo aqui dentro desse podcast, MIT SMR Brasil e ADP, eu queria chamar os convidados que vão vir aqui para trazer todos esses insights. Então, sejam muito bem-vindos aí, Juliano e Alexandre. Boa tarde, obrigado. Imagina. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Juliano. Prazer estar com vocês aqui. Gente, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Acho que essa é a melhor forma aí de fazer essa apresentação. E eu queria que vocês se apresentassem, então contassem um pouquinho de quem são vocês, a posição de vocês aí na ADP também, o que vocês fazem, enfim. Vamos começar com essa apresentação inicial. Legal, eu começo aqui então. Bom, você já me apresentou aí, eu sou o Juliano, eu sou atual CFO da ADP para a América Latina, então a encargo aí de toda a nossa região. Tenho mais de 20 anos aí de experiência em finanças, né? Sempre liderando equipes de alta performance aí em empresas globais, sempre focado principalmente no setor de serviços aí, tecnologia e digital. Eu estou aqui completando um pouco mais de um ano agora na ADP. Tem sido um período incrível aí esse meu primeiro ano aqui na casa. Bom, eu sou o Alexandre Moro, eu estou há 22 anos na ADP, vou fazer 23 em breve. O tempo voa quando a gente se diverte. Eu sou vice-presidente de vendas para a América Latina, na ADP, do México até a Argentina. Tenho um pouquinho mais de 30 anos de atuação no mercado, na carreira executiva. Já tive algumas passagens aí por empresas de tecnologia, mas há 22 anos na ADP, essencialmente uma empresa de serviço que é responsável por compliance, por realmente garantir a folha de pagamento de milhares de trabalhadores, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Muito bom. Pessoal, dando um contexto, né, aqui a gente tem, acho que o objetivo aqui de trazer insights e trazer conteúdo com relação à folha de pagamento como uma agenda estratégica, né? Eu acho que esse é o objetivo nosso aqui dentro desse podcast. E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre a ADP, né? Até para a nossa audiência aqui, escutar um pouquinho da perspectiva de vocês, de como que vocês descreveriam o que a empresa faz, né? O Alexandre já trouxe já uma visão, mas o que a empresa faz? É mais forte que eu. Tá certíssimo, VP de vendas, né? Tem que ter isso daí, né, Alexandre? Tá certíssimo. E qual que é o papel da folha de pagamento dentro disso, assim, também, né? Que a gente vai trazer a folha de pagamento como uma decisão, mas uma ferramenta super mega estratégica, né? Então, eu queria escutar de vocês um pouco mais. Normalmente, as empresas, elas têm um importante custo que vem da folha de pagamento, né? Se for uma empresa que tem uma concentração de mão de obra intensiva, principalmente, às vezes 60%, 70% do custo de uma organização vem da folha de pagamento. Então, esta agenda desses custos, eles deveriam ter uma prioridade numa mesa executiva sobre como esses custos estão sendo tratados ou estão sendo cuidados. Então, essa é a primeira razão. A segunda está sendo tudo feito da maneira como deveria ser feito? Está sendo feito da melhor maneira? E a terceira ou quarta temos certeza disso? Né? Então, quando as empresas elas têm uma visão talvez mais crítica ou de maior atenção com relação à quantidade desses valores circulando em folha de pagamento, normalmente isso ganha uma agenda no board. Né? Ou seja, quais são as oportunidades que nós temos? Existem oportunidades em fazer gestão desses custos? Quais são as oportunidades? Como as outras empresas estão ajudando a cuidar desses valores importantes que passam por dentro da folha de pagamento? Então, no nosso caso, nós somos uma empresa que existe há mais de 75 anos no mundo, 60 anos, vamos completar 60 anos esse ano no Brasil, só fazendo isso,
fazendo com que as empresas tenham o máximo de eficiência, o máximo de segurança e, principalmente, tenham certeza que aqueles custos que estão circulando no cálculo de uma folha de pagamento são os custos que deveriam circular, nada mais e nada menos. Então, por isso, nós somos uma empresa especializada na prestação de serviço e a nossa responsabilidade é garantir, né? Não só garantir o resultado final, afinal, tudo que a gente calcula se transforma num arquivo bancário que vai para a conta corrente de milhares de colaboradores. Mas, principalmente hoje em dia, também preocupado com a questão de segurança e cibersegurança. Essa é uma preocupação que passa pela maioria dos negócios hoje em dia, principalmente agora, um momento de IA tão acelerado, com uma série de oportunidades, novos mercados sendo desafiados, né, tanto do ponto de vista de ser mais eficiente, como ser mais ágil também. Acho que é exatamente isso, e acho que um pouco além disso que o Moro comentou, né, a gente tem um ambiente regulatório no Brasil que é muito complexo. Para você ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 900 publicações legais por ano só relacionada a essa agenda trabalhista. Mais uma série de sindicatos espalhados, não só por indústria, mas também por Estado. O ambiente regulatório é extremamente complexo e obviamente, traz uma complexidade muito grande e acaba não sendo uma agenda prioritária dentro das companhias, que são os nossos clientes, estar 100% atento a essas alterações, né? Não bastasse esse número de publicações que tem no mercado, muitas dessas publicações ainda são retroativas. Então, você faz uma publicação de uma alteração da lei hoje, que ela é retroativa a 6 meses, 3 meses. Na América Latina, isso ainda, em alguns países, retroage 1, 2 anos. Então, de fato, é uma complexidade bastante alta, com um risco também igualmente alto, né, em termos de custo, margem, etc. e tal. Então, acho que esse a gente vai falar provavelmente aqui um pouquinho sobre essas complexidades ao longo desse bate-papo, mas sem sombra de dúvida é uma agenda relevante. Não, com certeza absoluta, a gente quer explorar um pouco mais também, porque eu acho que esses dados aí que, enfim, primeiro as perspectivas são muito o jeito que vocês trouxeram a perspectiva e a importância da folha de pagamento, e ainda trazendo essa complexidade, acho que traz um cenário muito interessante para a gente explorar e com certeza tem bastante gente interessada aqui assistindo e querendo também saber um pouco mais disso. Mas antes da gente ir para o olhar externo, acho que eu quero continuar aí um pouco também olhando para a ADP. E aí, Juliano, eu vou trazer uma pergunta para você. Você como CFO, né, enfim, da ADP, que vende basicamente aí especialmente soluções de gestão financeira e de pessoal, como é que é olhar para dentro, assim, para a própria folha da ADP? Como é que é esse olhar seu de CFO para isso? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque ela nos obriga, né? Me obriga a fazer exatamente o mesmo exercício que, em teoria, os nossos clientes deveriam estar fazendo, né? Então, aqui, desde que eu entrei, como eu comentei nesse último ano, a gente tem olhado muito para a folha, muito mais como uma fonte de dado, né, extremamente rica aí sobre o nosso negócio, do que simplesmente um processo operacional. E esse processo operacional, em diferentes companhias, às vezes acaba estando dentro de finanças, às vezes acaba o DP estando dentro do RH, enfim, mas a informação em si só, não importa aí exatamente em que cadeira ela acaba sentando ou sobre que vice-presidência ela acaba estando, né? O que a gente olha aqui hoje é muito mais o lado estratégico da folha. Obviamente, como o Alexandre comentou no começo, né, 60%, 70% ou até mais por cento dos custos de uma empresa estão relacionados à folha de pagamento. Então, isso acaba impactando aqui nossa produtividade, eficiência operacional. Isso é algo que a gente olha muito aqui também, quão eficiente a gente está sendo, né? E para não ser repetitivo, todo o risco de compliance, principalmente nós aqui, que acabamos tendo um papel um pouco mais regional, todas essas mudanças regulatórias que acabam acontecendo. Então, de novo, aqui, acho que é muito mais uma agenda estratégica e como eu transformo essa informação que vem da folha em algo estratégico para tomada de decisão, previsibilidade, antecipar movimentos, do que um processo simplesmente operacional de pagamento a funcionários. E, Leandro, se você me permite somar Por favor. Né? Porque o que eu ouço muito, né, as pessoas falarem, poxa, a folha de pagamento é estratégico, né, ou
não é estratégico, é operacional. Dependendo da empresa, ela tem uma visão. Mas, na verdade, eu gostaria de chamar uma atenção que é o seguinte, a folha de pagamento ela deveria ter uma atenção redobrada dentro das organizações pelo volume de dinheiro que circula dentro dela e pelo impacto que aquilo pode causar, muitas vezes desconhecido. Ou seja, o business, os pares do Juliano no mercado, né, eles podem abruptamente no final do mês se depararem com alguns custos que eles não estavam esperando ao longo do mês e repentinamente esses custos surgem na mesa. Quais são esses custos? Exemplo, reclamatória trabalhista. Para vocês terem uma ideia, hoje existem estimativas no mercado que o Brasil, sozinho, ele significa 95% do total de reclamatórias trabalhistas do mundo. 95? 95. O número preciso é entre 90 e 98, né? E algumas estatísticas mais precisas se referem ao número 95. Então, ou seja, pessoal, é um volume realmente astronômico e que este número em si ele já deveria ter uma atenção dos executivos, ou seja, é uma área sensível que tem um custo normalmente relevante do business, é uma área onde nós temos indicadores de agravamento desses custos em função das reclamatórias trabalhistas. Portanto, a gente deveria ter muita atenção sobre o que a gente faz, né, com esta área. Para você ter uma ideia, mais um número específico, de 3,5 milhões a 4 milhões de novas reclamatórias trabalhistas por ano. Por ano. Né? Ou seja, é um número astronômico. Então, quando a gente conecta essas coisas, a gente poderia fazer outras conexões. Agora, principalmente, a gente está com a NR1, né, sendo lançada, controles paralelos que podem agravar ou não essa circunstância. Mas esses temperos é o que fazem com que esta área, né, ou seja, a pagadoria, a folha de pagamento, ela deveria ser alvo de uma, talvez, análise com muita atenção e muito carinho de todas as organizações. E aí, Alexandre, acho que você está puxando um fio interessante aqui para a gente começar a explorar, né? Então a gente, né, deu uma olhada dentro da ADP, você trouxe diferentes dados aí que, primeiro, impressionantes, né, em termos de assustadores, né? E aí eu queria saber a visão de vocês como o mercado está enxergando a importância da folha de pagamento, né? Então, dentro da estrutura de custos da empresa, assim, o que vocês sentem que os próprios outros CFOs ou C-levels, enfim, quem tem a caneta decisória ali de olhar para isso, como é que é essa perspectiva deles? Assim, já enxergam isso como uma relevância alta? Existe um processo ali, talvez, de awareness ali para envolver, para fazer entender isso? Então, conta para mim aí um pouco disso. Eu posso começar a responder essa. A gente vê as mais diversas abordagens ou interações, desde empresas multinacionais grandes, pequenas, ou empresas nacionais grandes e pequenas. De uma maneira geral, o que a gente tem visto é uma preocupação muito grande, porque, como a gente falou anteriormente, é um importante custo da organização que circula dentro do processamento de uma folha de pagamento. Frente ao custo que pode significar reclamatórias trabalhistas, quando você está no mercado que tem uma série de fatores que você não controla, né, então externos, a gente está falando de crise geopolítica, guerras, tarifaço, né? Aqui no Brasil você está falando de reforma tributária, temos a questão da taxa de juros Selic altíssima. Então você tem uma série de situações que constroem uma equação com diversas variáveis que você não controla. E aí você começa a procurar, normalmente as empresas, elas começam a procurar oportunidades dentro daqueles fatores que eles controlam, que eles gerenciam. E aí a folha de pagamento passa a ser um importante alvo, né, dessa ação de busca de maior eficiência. E aí, nesse caso, nós temos, sim, recebido muitas interações, e aí, normalmente, são interações vindas de CEO e CFOs, né, e CIOs, quando buscam também fazer uma transformação digital, mas uma transformação digital assistida por meio de automação, IA, que é o nosso caso, né? Então, nesse caso, a gente tem uma abordagem muito focada na questão de eficiência produtiva, compliance, e como a solução da ADP realmente consegue ajudar as organizações a serem mais eficientes. Nós recentemente desenvolvemos um produto, depois a gente menciona um pouco dele, mas que ele pode fazer 3% de redução de custo nas verbas, no total de verbas trabalhistas, né, apenas com um refino de cálculo. E é refino, não é correção de erro, não estou nem falando de correção de erro. Enfim, esse é um dos pontos que tem tido bastante destaque hoje quando a gente interage
com os executivos das empresas e tem sido bastante demandado por nós, pelo mercado, né, dessa nossa solução, para que a gente possa evidenciar como que eles podem ter uma redução de custo nessa área. Não sei como que o Juliano também está vendo, os colegas dele, o mercado, né, Juliano, se puder também compartilhar. Sim, eu acho que talvez a gente tenha diferentes graus de maturidade aí dentro, quando a gente olha para o mercado e as empresas que aí estão, né? Quando a gente olha para grandes empresas, acima de 1.000 empregados, que é um pouco como a gente acaba dividindo aqui, você tem empresas com mais maduras, que acabam tendo um viés mais estratégico com relação à folha, como o Moro acabou de comentar, né? Mas quando a gente olha para uma grande fatia de mercado, que é onde a gente tem as pequenas e médias empresas, muitas dessas empresas ainda assim tratam a folha como um processo simplesmente operacional e não um processo estratégico. E aí, para mim, que está, acho que o grande risco para esse tamanho de companhia. E por quê? Né? Quando a gente está olhando para a folha, além de, se a gente isolar um pouco essa questão de compliance, regulatória, etc., é muito mais o valor, a informação que você extrai da folha e como isso acaba te impactando quando a gente olha para 6 meses, 1 ano, né? Quando a gente pensa em forecast, fluxo de caixa. E aí a gente tem que pensar o ambiente que essas empresas que são um pouco menores estão inseridas. É um ambiente de um crescimento mais difícil, é um ambiente onde margem, muitas das vezes são margens mais estreitas e são margens que te deixam menos suscetível a erro. Qualquer tipo de erro numa projeção, por exemplo, você tem muita pouca margem de manobra, né? Então, assim, se você não tem uma folha que de fato te dá algo com alto grau de confiabilidade, que você pode usar essa matéria-prima de fato para basear uma decisão estratégica, e a gente já viu casos aqui de tomadas de decisão com base em informações erradas, né? Então, você tem impactos em decisões de contratação. Se você quer ter uma iniciativa de aprovação de méritos e aumento ali do seu quadro de funcionários, expansão de uma nova planta, de uma nova fábrica, começar uma operação em outro estado, etc., você acaba tomando uma decisão que o risco ele não é operacional, né? É um risco financeiro de forma relevante. E num cenário que a gente tem hoje, num cenário de investimento, onde a alocação de recursos está extremamente cara, né? A gente tá operando num país onde a gente tem uma Selic que há poucos meses atrás era 15%, né? Então, o grau de retorno que você tem que ter para qualquer decisão operacional e financeira que você toma, ele tem que ser extremamente assertivo com alto grau de retorno, né? Então, eu acho que acaba sendo um tema muito, muito sensível não enxergar a folha de uma maneira estratégica, especialmente para essas companhias que acabam tendo uma dificuldade de alocação e de levantamento de recursos ainda mais restrito, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho da minha visão aí com relação a como os CFOs estão olhando versus, eventualmente, como meus colegas deveriam estar olhando para isso, né? E, Juliano, a sua fala me lembrou de uma coisa que é muito interessante, que eu ouço muito no mercado. Quando eu tenho minha equipe, e eu mesmo, né, interagindo com o presidente e diretor de outras empresas, eles muitas vezes falam assim, eu quero trocar o meu software de folha de pagamento, porque eu quero aqui fazer uma transformação na organização. Aí eu paro, olho assim, dou um silêncio assim, eu falo, poxa, como que eu vou trazer esse ponto? Ele tem um software de folha e ele pensa que trocar simplesmente por um outro software de folha, que não muda nada, ou seja, você tem um software, você vai trocar por outro, talvez o software seja mais bonitinho, né? Ou não, né? Mas você não muda a equação. Se você quiser mudar a equação de como é executada, se você quiser garantir a entrega de maneira diferente, se você quiser garantir que você tenha maior eficiência, você tem que mudar a maneira como você constrói esta folha de pagamento. E a maneira não é só mudando um software, é você mudando toda a equação. Você mudando software, produto, automação, IA, robotização, responsabilidade, corresponsabilidade. Se as empresas não mudarem a equação como elas tratam essa área, simplesmente trocar de um software para outro, elas não vão mudar nada. Ou seja, elas querem um resultado diferente, mas elas continuam fazendo da mesma maneira. É quase uma insanidade, né? Então, me lembrou muito isso, porque isso ocorre com muita frequência.
escutando vocês, assim, né, e eu vejo que isso é uma máxima que eu já escutei uma vez, que más decisões operacionais começam com más decisões estratégicas, né? Eu acho que tem essa relação direta ali, né, com isso. E vice-versa. E vice-versa também, com certeza, né? Mas aí tem uma outra questão que quando a gente adiciona, e eu acho que o Juliano, você trouxe isso também num contexto, que é o cenário volátil que a gente acaba vivendo, né? Então a gente a gente vive, né? Enfim, nessa área principalmente, né? Pensando em tributário, pensando em financeiro, enfim, toda essa. Como que esse tipo de mudança entra, ou pelo menos deveria entrar, na agenda do CFO, do C-Level que está nessa tomada de decisão, assim? A gente tinha uma folha incentivada, a gente tinha um hall de KNAIs que eram incentivados, onde você trocava basicamente o seu INSS, você pagava um percentual da sua receita, que variava em torno aí de 2%, dependendo da indústria era até um pouco menos, e isso foi mudando agora com uma progressão da sua alíquota de INSS sobre a sua folha de pagamento, né? Então, e isso é uma escala progressiva que começou em 2025 e se estende até 2028. Mas essa discussão, ela começou muito antes, já lá no governo Dilma, né? Sobre essa possibilidade, por exemplo, da reoneração da folha de pagamento. Esse ambiente regulatório que a gente comentou ali no começo, no Brasil, precisa estar na agenda, né? E não adianta você só ter a agenda do que pode mudar se você não tiver, de novo, eu não quero ser repetitivo, mas uma robustez e uma confiabilidade na sua folha de pagamento. Porque lá atrás, quando começou essa história com o governo Dilma, a gente já conseguia ter projeções, se você tivesse uma base de folha bem feita, de qual era o impacto ao longo desse período de transição que a gente está vivendo agora, na sua folha de pagamento, no seu fluxo de caixa, na sua receita líquida, que vai passar a ter também impacto, né? Então, de novo, é algo que precisa estar na agenda estratégica do CFO. Essas mudanças regulatórias impactam diretamente, né, a nossa estrutura de custo, margem e planejamento. E você precisa ter essa capacidade de simulação, que é o que eu estou dizendo aqui. No final das contas, o papel muito do CFO é ter capacidade de simulação de diferentes ambientes quando você olha para frente e antecipar isso, né? Fazer essa simulação lá da frente a valor presente e começar a atuar nela desde agora. Porque, de novo, esses atrasos, além de custo, são problemas de compliance. Enfim, então acho que eu vejo muito o nosso papel, de quem senta nessa cadeira de finanças, de antecipar esse tipo de movimento. Eu acho que está dando um jogo legal aqui, um bate-papo legal, inclusive as complementações entre vocês, assim, acho que isso está trazendo um conteúdo muito rico aqui no podcast. E agora eu queria, porque, Alexandre, você mencionou a respeito de as pessoas pensam em implementação da ferramenta, querendo uma transformação, mas pensando somente na ferramenta, né? Então, talvez não pensando no macro, né? E quando vocês trazem essa questão de transformar a folha como fonte de inteligência de dados mesmo, de inteligência de negócios, na verdade, né? O que isso significa concretamente, assim? Que tipo de dado, insight essa transformação produz, assim? O que vem na mesa quando a gente faz essa utilização desse ativo como inteligência de negócios? Tem diversos aspectos que eu poderia trazer para você. Eu vou falar de um que é mais operacional e depois eu posso falar um que é mais estrategicamente conectado com o dia a dia, talvez, dos CFOs, como o Juliano. No operacional, basicamente hoje, as empresas, elas têm, dentro da folha de pagamento, elas repetem as mesmas atividades mensalmente. Então, imagina só, você finaliza o mês de abril, você admite, demite pessoas, você coloca de férias, você faz promoções, você faz movimentações de pessoas de turno, escala, você muda benefício das pessoas, as pessoas pedem benefício. Então, ou seja, todos os meses a folha de pagamento ela tem uma série de processos que são extremamente repetitivos. Então, quando você decide trocar um software que depende de uma ação humana, o software é um agente inerte, ele depende de uma ação humana. Quando você decide trocar um software A pelo software B, você vai trocar uma ferramenta que as pessoas usam para fazer determinada atividade. Mas você vai precisar da mesma quantidade de pessoas, fazendo exatamente os mesmos processos, talvez um processo um pouco melhor. Mas naquele momento você não está fazendo com que aquela área funcione de maneira mais eficiente. Para isso, você precisa ter
processos, IA, automação, robô, né, conhecimento. Você precisa saber quais são os processos que são mais adequados para aquela organização para que você seja mais eficiente. Um exemplo típico, para você ter uma ideia, para você extrair o saldo do fundo de garantia num processo de emissão. Hoje, grande parte do mercado, se não a maioria das empresas, posso dizer que mais de 90%, seguramente, elas ainda têm uma pessoa que vai lá, acessa o site do fundo de garantia, né, e fica dando um F5, né, para ver se o saldo atualiza ou se o site não está fora do ar, para que ele puxe aquele valor e coloque, ou seja, ele pega daqui do site e coloca no processo demissional. Basicamente é um operador de F5 sênior dentro das organizações. Né? Então, é uma atividade ingrata, porque muitas vezes o site está fora do ar, né, e você tem turno das pessoas, você tem almoço, as pessoas não vão fazer hora extra. Então, nós hoje temos soluções de IA que vão e buscam isso 24 horas por dia, e essas ações, elas fazem com que a satisfação, você imagina uma pessoa que fica dando F5 o dia inteiro, a satisfação, a alegria que ela tem de dar F5, né, no site. Se a gente for lá e perguntar para ela, ela vai falar, poxa, eu não tenho nenhuma alegria de fazer isso. Hoje, a gente tem soluções de tecnologia que fazem com que essas pessoas que tinham essa atividade hoje, elas têm uma outra atividade importante para o business, mas que não é apertar F5. Então, você acaba tendo uma mudança de função. Então, aí é a primeira coisa que a gente tem. Então, deixar de aplicar equipes, recursos para atividades extremamente repetitivas, que a tecnologia hoje ela já permite que você as adote para esta mudança de perfil. E a pessoa que faria aquilo é alocada para uma outra atividade, pode ser uma atividade de análise do resultado, de conferência, né, análise ou conferência desse resultado. Então, o primeiro ponto é a mudança de perfil. E a gente fala muito disso com a adoção de IA hoje no mercado, isso está muito em alta, né? A mudança, qual vai ser o futuro do trabalho. A ADP tem uma pesquisa muito importante global, né? A ADP tem um instituto de pesquisa que fala sobre o Future of Work, que ela aborda esse tipo de transformação que nós estamos vivendo. O outro aspecto é um aspecto que, e aí eu estou dando esse exemplo para ser mais objetivo e não me estender muito na explicação. Isso existe para inúmeros casos, eu estou dando o exemplo só do F5 lá do fundo de garantia. Esse é o aspecto de produtividade, de pessoas, de inteligência, que nós já entendemos que dá para se fazer muito melhor, muito mais rápido, muito mais seguro, e os clientes da ADP, decidindo por uma plataforma, eles já automaticamente já absorvem essa inteligência a reboque. O segundo aspecto são curiosidades. Um exemplo, hora extra. A maioria das empresas hoje tem um controle rígido de hora extra, porque a hora extra compõe uma verba extremamente relevante no final do mês no quesito de despesas, né? Sim. E muitas vezes essas horas extras, onde que elas ocorrem? Elas ocorrem no final do mês, especificamente na última semana do mês. Então, hoje nós temos ferramentas para fazer o coaching desses líderes, dessas pessoas que são alocadas, para que eles evitem, né, ultrapassar as 2 horas, né, que é o limite legal estabelecido, ou para que eles façam controles de horas extras muito mais rigorosos, com orientações do tipo, olha, no mês passado, o seu recurso mais sênior, e isso é uma curiosidade, Leandro, os recursos mais sêniores das áreas técnicas são os recursos que acabam fazendo mais hora extra no final do mês. E, por consequência, são as horas extras mais caras que se poderiam ter nessas equipes técnicas. Então, isso é uma estatística da nossa inteligência, do volume que a gente tem. A gente tem um volume muito significativo de empresas, então, com base nessa inteligência, a gente já identificou isso. Com base nisso, nós desenvolvemos algoritmos usando IA, que a própria IA já disse, prezado líder, ao invés deste mês você alocar este recurso, por que você não aloca tal recurso? Ele possui banco de horas. Então, por que você já não usa o banco de horas? Ou tal pessoa, e assim por diante. Fazendo orientações de que tipo de profissional, se ele usa como hora extra, se ele vai gozar o banco de horas, ou seja, para que no momento da decisão, da aprovação prévia daquela hora extra, o líder ele possa decidir. Porque hoje o líder ele opera em qualquer solução de mercado às cegas, ele não sabe o que ele deve fazer. Ele simplesmente aprova ou não aprova uma hora extra, mas a partir do momento que já se teve a batida no ponto, é uma hora a ser paga, né?
Então, o grande objetivo é você ter uma capacidade de previsão, orientação e principalmente coaching desses líderes, porque este coaching é o que vai fazer com que as empresas tenham um potencial de diminuição de custos de hora extra, de diminuição ou de utilização dos bancos de horas, né, quando, obviamente, aplicável nas organizações, e assim por diante. Então, estes mecanismos são os mecanismos, aqui tem outros, tá? Inúmeros outros, né? A gente pode falar do Trust Advisor, a gente pode falar do FGA, que são mecanismos mais, talvez, mais um momento antes da venda, até, do cliente saber como que funciona a operação com a ADP, né? Para que ele tenha uma previsibilidade de redução de custo. Nós temos condições de aplicar isso também com as nossas IAs, que fazem esse trabalho de análise. Esses aspectos, eles estão todos cobertos na nossa modalidade, na nossa solução que a gente aplica no mercado. E a gente tem recebido feedbacks sensacionais dos clientes de como eles têm aplicado de maneira simples, de uma maneira muito amigável, porque se não for amigável, não tem como, né? A gente tem Sim. Grandes empresas na base, então tem que existir uma comunicação simples e muito objetiva para que a gente tenha resultados nesses patamares. E eu acho que exemplos claros, eu acho que foi muito didático até, Alexandre, claro, o que é a inteligência de negócio, né? Quando você toma essas decisões baseado nesses dados, nesse tipo de insight que está trazendo aí, né? Por aí que a gente está indo, tá, Leandro? É por aí, tem bastante coisa, tá, né? Neste caminho, eu estou tentando pincelar algumas aqui, mas é esse caminho que a gente acredita, né? Controle, de novo, né? Que a gente controla, a gente garante, né? E com essa garantia vem as melhores orientações dessas melhores práticas para que a empresa tenha o máximo de eficiência e também, em alguns casos, eu diria que na maioria, hoje em dia, redução de custo. Não, acho que já é um excelente caminho já. E tem duas coisas aí que você citou, que daí eu quero pincelar agora aqui, trazer. Primeiro que a gente tem um dado, inclusive, da ADP Research aqui, 32% das empresas veem IA como principal impulsionador da transformação digital em RH, e você trouxe também a questão da inteligência artificial. Eu acho que esse é um tema que eu já queria trazer para a mesa, né? Inteligência artificial é uma temática que pouca gente tem falado, né? Imagina, a gente não está nem discutindo essa onda, né? Direito, né? Enfim, brincadeiras à parte, mas acho que é importante a gente trazer também esse aspecto, né? E queria escutar a perspectiva de vocês com relação a esse dado. Então, a gente fala, né? Essa visão das empresas, que é o principal impulsionador, a inteligência artificial como transformação digital, e o que tem isso com relação ao tema que a gente tem discutido aqui. Então, eu queria abrir para vocês aí. Nesse tema da transformação digital, no RH, ou especificamente quando a gente olha na folha de pagamento, né? E aí olhando sobre uma ótica aqui, talvez um pouco mais de back-office, se eu puder traduzir dessa forma, eu acho que a IA acaba acelerando, de fato, esse tema da transformação digital, né? Mas eu acho que não é o principal ponto, ao meu ver, aqui. O valor, obviamente, a tecnologia traz um valor, mas, para mim, ela está muito mais na qualidade da decisão que ela te permite ter, né? Tá. Porque eu acho que com a IA, você acaba reduzindo o erro, né? Então, o risco de errar, ele acaba sendo muito menor. Obviamente, quando você vem aqui para uma empresa como a ADP, a gente tem um grau de automatização muito, muito grande. Então, se você vai para uma oferta nossa, que é o que a gente chama de MS, onde a gente gerencia a folha para você, a gente tem um grau de automatização em alguns processos, que é o nosso core, né? Então, é algo que a gente consegue entregar com muita tranquilidade e segurança. E eu também vejo que é uma das coisas que a gente está usando cada vez mais, e aí o Moro acho que tem muito mais condição de falar do que eu, é como que a gente pode usar IA para a geração de insights, né? Dashboards, controles, enfim. Hoje a gente tem tido muita discussão, e o Moro como comercial, eu acho que tem tido muitos esses pedidos de cliente, é muito mais uma como que eu envelopo, como que eu enxergo essa quantidade de dados que eventualmente IA pode me gerar de uma forma talvez mais organizada, né, e que esteja muito mais palatável para a tomada de decisão. Então, eu acabo vendo IA um pouquinho mais dessa forma, assim, dentro do que seriam os nossos processos aqui de folha de pagamento. Eu vou dar alguns prismas de como eu vejo também, né? Eu comecei a trabalhar no início da década de 90, né? E lá no início da década de 90 existia um grande autor
respeitado consultor também chamado Han Charan, que ele falava muito do downsizing, né? O downsizing, na verdade, ele veio junto com uma grande implantação e migração da área de tecnologia, que era a saída dos mainframes para a plataforma baixa, né, os computadores, redes, né, integradas e tal. Basicamente, o que as empresas buscavam naquele momento, elas queriam se reestruturar para ser mais ágeis, né, para que elas pudessem responder de maneira mais rápida à demanda de mercado. Quando a gente olha, né, toda a tecnologia que a gente tem hoje, principalmente a IA, eu vejo que está muito alinhado com isso. Ela não está em nenhum momento desconectando do que foi o downsizing lá atrás, né, do que a tecnologia permitiu, que foi aquela grande virada. Depois nós tivemos a bolha das .com, que se imaginava que iria se fazer as coisas completamente diferentes, né, que milhares de empregos iam desaparecer, e o mundo seria totalmente digital, o mundo físico não existiria mais, né? E eu vivi isso de perto, eu participei, inclusive motivei isso na época também, no meio da onda. Mas, pessoal, a gente está hoje em 2026 e ainda a gente vai no supermercado e continua tendo caixa de supermercado, né? Você tem lá o self-checkout, né? Você tem 3 ou 4 PDVs de self-checkout, você acaba tendo 8, 10, né? Pessoas nos caixas. Ainda não somos os Jetsons, né? Não. E tem em alguns aspectos a gente vai até ver esses comportamentos, essas aplicações de tecnologia. Eu recentemente fiz uma viagem que eu fiquei chocado, eu vi algumas coisas que fiquei muito impressionado, mas são pílulas, né? Você vê que são utilizações muito pontuais. Agora, o ser humano, ele acaba tendo uma limitação de como ele recebe isso. O banco é outro exemplo, né? Banco, esses dias eu estava numa conversa com interlocutores do segmento bancário, né? Banco foi um segmento que se transformou com a utilização da internet. Então, lá quando a gente olha, 1996, 95 mais especificamente no segmento bancário, nós tínhamos mais ou menos 600 mil pessoas empregadas no segmento bancário no Brasil. Em 2025, caiu para 450 mil pessoas no segmento bancário. Ora, são 150 mil pessoas, 25% a menos, né, do que tinha. Mas quando a gente olha a população economicamente ativa de 95 para 2025, ela saltou de 70 milhões para 100 milhões. Foi um crescimento de 42%. Enquanto os habitantes no Brasil, de 95 para 2025, cresceram de 161 para 214 milhões. 32%, ou seja, a população economicamente ativa, ela cresceu 10% acima do crescimento populacional, ou seja, o mercado ele absorve, as pessoas elas se adaptam. E essas pessoas que estão no segmento bancário, a reflexo do que está acontecendo agora com a IA, claro que elas não trabalham da mesma maneira, né? As suas atividades foram adaptadas em função das novas tecnologias e das novas oportunidades que se abriram. Então, quando a gente olha toda essa integração, essa capacidade de adoção de tecnologia, o que a gente olha é exatamente isso que o Juliano colocou, é a busca da agilidade, né? Então, eu converso com algumas empresas, né, que falam de experiências, né? Inclusive nós temos as nossas aqui. Há alguns anos, para a gente fazer um relatório consolidado, a gente demorava algumas horas, alguns dias. Hoje, com o IA, você consegue fazer em minutos, né? Então, isso representa uma agilidade para uma tomada de decisão. Consolidação de relatórios, né, é uma coisa interessante. Principalmente quando você trabalha com uma empresa multinacional grande, consolidar relatórios de vários países, com várias questões de alteração legal. Você imagina, o Juliano falou 900 alterações legais no Brasil. Você imaginou quando você conecta México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, e aí quando coloca a Europa, né, e Ásia, fica realmente um ambiente muito difícil de você controlar se você não tiver tecnologia trabalhando para te ajudar com essa agilidade e velocidade. Quando a gente olha aqui em vendas, e aí falando do meu quintal aqui, hoje nós temos IA em todos os processos de vendas. Então, todas as reuniões elas são gravadas com consentimento, respeitando todos os quesitos de privacidade de dados, mas essas IAs elas servem para orientar o vendedor e o líder de quais são as próximas etapas, o que está pendente, o que o cliente pediu, né, qual que seja a próxima atividade da reunião, quais são os principais pontos na visão do cliente, e ela orienta, né, o executivo de vendas para que ele tenha ali um guideline durante a reunião, e o líder, se o próprio executivo de vendas
ele está realmente escutando, né? Se ele está realmente respondendo as perguntas, ou seja, a IA ela funciona como um grande coaching, de fato, do processo de vendas. Isso ajuda muito os vendedores, os executivos a criarem a melhor experiência possível para os clientes, a organização ser muito mais eficiente, ter certeza que a mensagem chega na ponta, e o líder ter certeza de que os executivos de vendas estão seguindo os processos, proposta de valor e assim por diante. Então, isso é de uma ajuda tremenda no processo de vendas, e hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 8 mil executivos de venda no mundo, a projeção é que a gente cresça a 10 mil até 2030. Com toda essa eficiência, nós estamos ainda projetando crescimento, né, incremento de headcount. Por quê? Porque, na verdade, a gente está sendo mais eficiente e a gente tem condições de crescer e ser mais eficiente, ou seja, crescendo nas duas pontas. Então, é isso que a gente acredita, é para lá que a gente está indo e a gente está investindo não só para os clientes, mas para a gente mesmo, ou seja, casa de ferreiro, espeto de ferro. É isso aí. Isso aí, muito bom. Com relação à operação global agora, vamos trazer a operação global para a mesa, tá? A ADP, os dados, né, que a gente tem aqui, que são mais de 1 milhão e 100 mil clientes, certo? Empresas aí, mais 140 países, e eu imagino o volume de dados que não são processados aí. E eu queria saber de vocês, assim, com esse processamento de dados, assim, é gigante, né? Que tipo de inteligência de mercado isso produz e como é que isso chega no cliente também? Vocês podem trazer para a gente sobre isso? Tem vários aspectos. Tem aspectos que em algumas informações nós não podemos usar por questões de data privacy, por questões de restrição contratual. Vamos falar daquelas que nós não temos restrição, onde os clientes permitem, onde realmente a gente tem plena e total segurança, conforto de tratar. Uma tendência que a gente vê hoje em dia, né, na adoção dessas informações é salário, por exemplo, né? Então, uma das tendências é utilizar estatísticas de salário por segmentos, portes de empresa, localidades. Então, um exemplo muito grande é você vai fazer uma contratação de uma pessoa, de um analista qualquer, e quando você vai fazer a contratação daquela pessoa, ele pergunta se você quer contratar na mediana baixa, na mediana alta, e dependendo da informação que você colocar, ele diz, olha, você está localizado na zona sul de São Paulo, para esta posição, você está 6% acima da média salarial das empresas do seu segmento. E aí você toma a decisão, se você quer reduzir, se você quer, ou se você pode estar abaixo, então você pode ajustar ali. Por quê? Antes você tinha que extrair um relatório, você tinha um Excel, aí você lá consultava o Excel, qual que é a média de salário que eu posso praticar, aí você pedia autorização, né, para um diretor de RH, um diretor financeiro, para o Juliano, falou, Juliano, coloca um pouco mais aqui de salário que eu vou precisar. Hoje em dia, no momento da demanda daquele processo, você já tem condições de fazer. E você, dependendo da ação que você toma, o Juliano já recebe, olha, eu estou fazendo a solicitação aqui de um aumento de uma proposta ou de redução do salário, porque ou está baixo ou está acima da média, isso já gera um requisito, aquele requisito é uma trilha de auditoria que pode ser pesquisado daqui a 5 anos, por que contratamos acima ou abaixo da mediana, ele fica realmente com uma trilha, com uma prova de que tudo aquilo que foi feito está sendo feito com governança e com absoluto controle, né? Então, essa é uma das belezas do volume que nós temos, tá? A outra questão do volume é o marketplace, né, que nós temos. Hoje nós temos o maior HCM aberto do planeta, onde nós temos uma grande rede de empresas fornecedoras de todos os tipos, desde módulos de recursos humanos até empresas que fornecem benefícios dos mais abertos e genéricos e gerais possíveis, né? Benefício saúde, odontológico, wellness, enfim, todos aqueles que a gente está acostumado a ver aí no mercado. Então, como nós temos uma grande base de colaboradores numa única base, então o mercado de benefícios ele enxerga isso vidas. Então, o mercado de benefícios ele busca, né, estar próximo da ADP porque ele quer ofertar oportunidades, né, de pacotes de benefícios a preços mais atrativos para esse grande volume que a gente tem. Então, o que eu quero dizer? Então, uma empresa tem 1.000 funcionários, né, como o Juliano estava mencionando, já é uma empresa importante para o nosso segmento, né, para a nossa empresa. Se ele calcular a quantidade de vidas, ele tem entre 3.000 e 5.000 vidas dentro da sua empresa para obter benefícios. Só que ele negocia 3 a 5.000 vidas.
Como nós temos milhares de vidas dentro da ADP, esse meu parceiro ele vem buscando essas milhares de vidas, então ele consegue fazer uma proposta de benefício normalmente muito mais atrativa. Então esses benefícios, eles já financeiros, né? Benefício é interessante, mas essas vantagens financeiras, elas acabam estando embutidas nessa associação do ADP Marketplace. Sem falar que existe um outro componente. Hoje nós temos uma série de metodologias de avaliação de desempenho, de recrutamento, e essas coisas elas são muito voláteis. Hoje existe uma metodologia, amanhã existe outra, daqui a 2 semanas inventaram uma outra. As empresas elas querem ter essa flexibilidade, esse dinamismo de conectar e desconectar soluções de acordo com o momento da organização e de acordo com essas inovações de mercado. Muitas vezes a ADP, a própria solução da ADP, ela tem a capacidade de trazer essa inovação alinhada. Muitas vezes não, pelo tamanho que nós somos. Então, nós temos parceiros dessas soluções em que, estando associados ao ADP Marketplace, eles já contam com essas soluções totalmente conectadas com a ADP via API, sem necessidade de fazer nenhuma integração ou interface. Isso já é nativo. É como se eles estivessem contratando soluções da ADP. Então, nós já temos centenas de parceiros homologados e certificados e conectados com essa rede de ADP Marketplace. Então, tem uma série de vantagens. Tem a vantagem da tecnologia em si, né, da agilidade, tem a vantagem financeira, que tudo isso pode trazer, tem a vantagem dessa grande massa de clientes e de como a gente pode utilizar esses benefícios financeiros para que a empresa seja mais eficiente. Muito bem, pessoal. Agora a gente está caminhando aqui mais para o bloco final e fim aqui da nossa conversa muito rica, por sinal. E aí, Juliano, eu queria puxar um pouco aí da sua experiência, da sua expertise aí na cadeira de CFO, pensando que, numa pergunta de se você pudesse mudar alguma coisa na forma como os CFOs hoje olham para a folha de pagamento, e CFOs brasileiros, globais, enfim, daí a gente faz o recorte aí que acha necessário, ou os 2 recortes. O que você mudaria? O que seria essa mudança? Bom, eu não quero soar repetitivo aqui, como eu já disse, fiz uns comentários aí nos temas anteriores, né? Mas eu acho que a gente precisa mudar a forma como a folha é discutida dentro das empresas. De novo, né? A gente tem maturidades diferentes dentro das empresas, mas ela ainda acaba aparecendo muito como simplesmente um número e um processo operacional. E os principais reflexos que essa folha acaba gerando, né, é como você está operando. Quando a gente volta lá atrás, eventualmente, e aqui eu já discuti algumas vezes com o Moro, quando você está fazendo um planejamento estratégico do seu próximo ano fiscal, dificilmente você vai pensar na sua troca de folha, né? Porque é um processo complexo, é um processo que envolve diversos stakeholders dentro da organização, mas eu acho que é algo que deveria, sim, ser ponderado. Se o seu provedor de folha de pagamento e como você está enxergando a sua folha de pagamento, ela está te gerando, de fato, insumos para que ela possa prover a você, enquanto CFO, que, na essência, você consiga fazer minimamente um planejamento e ter uma previsibilidade adequada para o seu negócio. Então, de novo, acho que tratar folha de pagamento como algo estratégico e não algo simplesmente contábil é algo que a gente deveria provocar os nossos colegas a enxergar. Eu só queria fazer um parênteses rápido aqui, talvez, e fugir um pouquinho quando a gente pensa em folha de pagamento, porque muitas vezes quando a gente está olhando em temas de planejamento estratégico de folha de pagamento, a gente está pensando no custo dessa transformação ou eventualmente dessa mudança, né? Do ROI desse negócio. E tem um aspecto que a gente explora muito aqui, quando eu discuto principalmente com o Moro, quando ele está levando para alguns clientes, quando a gente pensa em ROI dentro da folha de pagamento, tem um tema que ele é muito invisível para o CFO, que é o tema de compliance, né? Então, um exemplo simples aqui, um atraso no recolhimento de uma obrigação, de um imposto, todo custo e multa, juros, retrabalho, que isso acaba gerando, ele dificilmente aparece de uma forma muito estruturada e clara num processo de folha de pagamento para um CFO, né? A gente fez um business case recente aí para um cliente que, com base no nosso dado histórico, a gente conseguiu levantar quanto que isso representa de ineficiência hoje dentro de um processo de folha de pagamento. É algo extremamente relevante, né? Depois o Moro pode compartilhar até um pouquinho aí. Mas, assim, então, eu acho que se você... Eu só estou citando esse tema do ROI, porque se você pensa somente na folha de pagamento, de novo, como redução de custo, se faz sentido eu automatizar um pouco mais o processo ou não,
você não vai estar enxergando o big picture, né? E todos os impactos que isso pode gerar no seu negócio. Então, de novo, acho que eu fecho aqui com a mensagem de tratar essa informação como uma informação estratégica e não simplesmente como uma informação contábil, operacional de processamento de pagamento aí para os funcionários. Tem um ponto que está conectado com isso que o Juliano está falando, que é o seguinte, né? E que está conectado com aquele software de folha que eu mencionei no início, que é o viés que as empresas já têm. Então, eles falam o seguinte, vamos trocar a folha. Aí, o que eles pensam? Pô, eu vou trocar o software da folha do software A para o software B. Aí, na análise deles, análise complexa, tá? Eles vão olhar o custo da nota do provedor de software A com o custo da nota do provedor da nota B. A minha pergunta, e o que eu sempre desafio, o que eu trago, pessoal, peraí, vocês estão trocando um software por outro. Vocês não estão trocando a equação e vocês querem mudar, ter redução, ter eficiência. Está meio insana essa comparação. E aí, qual que é o nosso ponto aqui, né, que eu tenho que fazer? E até vou desafiar, né? Vou fazer o meu ponto e gostaria de desafiar alguns que possam estar nos assistindo. O ponto é o seguinte, nós somos uma empresa de prestação de serviço. Nós apresentamos economias que as empresas muitas vezes não sabem, não fazem ideia que existem, porque a folha está sendo feita da mesma maneira a vida inteira ou há muito tempo, né? Porém, quando a gente apresenta que nós vamos dar uma redução de alguns milhares de dólares ou de reais, depende do tipo de solução que a gente está falando, para o executivo, muitas vezes, o incômodo não é a redução que a gente vai trazer, mas é o valor da nota fiscal, porque ele compara o software atual versus uma nota da ADP, que é uma empresa de prestação de serviço. Então, eu acho que o primeiro desafio é essas pessoas realmente abrirem, darem um passo atrás e falar assim, eu tenho que ser mais eficiente como organização. Toda vez que você contrata um provedor de valor agregado, não dá para comparar com o preço de uma nota fiscal de um software. Porque essas notas, essas prestações de serviço, o valor é completamente diferente. Os benefícios que você vai ter embarcados são completamente diferentes. É a mesma coisa que eu comparar uma compra de um carro com utilizar um Uber, né? São coisas diferentes. Uma é uma prestação de serviço, outra você está adquirindo um bem que vai depreciar, que vai desvalorizar, enfim, tem todos os seus critérios relativos a isso. Então, o ponto é o seguinte, o meu grande objetivo, gostaria de dizer o seguinte, existe oportunidade dentro da folha de pagamento, invariavelmente na maioria das empresas, da gente ser mais eficiente, de a gente encontrar oportunidades de refino de cálculo para que essas organizações elas consigam, sim, extrair vantagens competitivas deste volume financeiro que circula na folha de pagamento. Agora, para isso, elas precisam também abrir a cabeça e falar, não é uma troca de software, é muito além. Tem que trocar toda a equação, e eu estou falando também o software de folha de pagamento, processo, automação, robotização, controles, compliance, governança, data privacy, cibersegurança, é muita coisa embarcada, não é só um software. Então, para aqueles que gostariam de ser mais eficientes nesse momento, eu gostaria de deixar um desafio. Nós podemos mostrar como é possível ser mais eficiente, mesmo antes de implantar uma folha de pagamento. Então, nós temos hoje mecanismos para falar, olha, existe aqui uma oportunidade de grandeza na ordem de X, se a gente seguir adiante, que pode ser até maior que isso depois da implantação. Então, quem tiver essa curiosidade ou tiver interesse de buscar eficiência na folha de pagamento, contate um dos representantes da ADP que a gente tem total condição de mostrar. Muito bom, e é com esse desafio, tá, que a gente vai chegando ao encerramento aí dessa conversa aí muito rica, trazendo, né, toda a parte de custo operacional, a vantagem competitiva aí, pensando em folha de pagamento. E aí, antes de eu fazer os agradecimentos oficiais aí para vocês também, queria deixar aberto para palavras de encerramento aí de vocês, gente. Eu acho que eu posso fazer. Muito obrigado, Leandro, a todo o grupo MIT. Muito obrigado pela oportunidade, Juliano, por dividir o bate-papo aqui. É sempre muito bom estar contigo aqui. E, mais uma vez, acho que eu já fiz um pouco, né, desse encerramento, né, deixando esse desafio. Estamos à disposição, todos os executivos da ADP estão à disposição aqui para que vocês possam também ter uma visão do que a gente está falando de maneira prática, né? Porque muitas vezes existe aqui um papo mais informal e nesse período é impossível ser mais profundo que isso, mas a gente tem condições de demonstrar isso de maneira muito prática. E o mais importante, né, como eu sempre falo com o Juliano, com base em números, dados e fatos, não é em PPT, a gente consegue mostrar isso detalhadamente
com ferramentas analíticas e muito mais profundas do que um PPT. Estamos à disposição. Muito obrigado. Isso ficou claríssimo. Acho que quem assiste aqui já vai ter essa certeza, com certeza. Juliano. Só agradecer também, obrigado, Leandro, aí, ao Grupo MIT, o Moro aqui nessa conversa. Eu acho que a nossa principal propósito aqui era tentar tangibilizar um pouco, porque quando a gente fica falando de coisas estratégicas, dados, quanto que eu economizo, cibersegurança, ambiente regulatório, etc., fica tudo, às vezes, muito vago, né? Mas, de fato, aqui o que a gente acaba fazendo, como o Moro comentou, é baseado em números, né? Então, não tem se mais, se menos, a equação, no final das contas, tem que fechar. E acho que a nossa jornada, de fato, é ser parceiro dos nossos clientes, aí, acima de tudo, garantindo não só eficiência, como compliance regulatório, e assim por diante, num mercado tão complexo, uma região tão complexa como a nossa. Aí. Então, obrigado aí de novo pela oportunidade, pelo bate-papo, e estamos à disposição aqui. Está tangibilizado. Juliano e Alexandre, muito, muito obrigado aí pela participação. Assim, adorei o bate-papo, e eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo aí, quem está escutando, gostou também bastante. Então é isso. E com essas palavras a gente encerra o nosso podcast aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.